Oi, gente! Então, hoje eu vim falar sobre uma coisa um pouco diferente, mas que tem muita gente que vem me perguntar, principalmente no Instagram, que é onde eu posto a maioria das fotos, que eu vou falar um pouquinho sobre o Polidense e talvez um pouquinho sobre o circo e a minha história com essas duas modalidades esportivas, né? Por que eu comecei a fazer, o que aconteceu, como foi, todas essas coisas. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu já faço poli há quase 4 anos, então eu tenho uma história muito comprida com esse esporte maravilhoso. Bom, eu tenho que voltar muito no tempo pra contar como essa história começou. Então, assim, eu comecei a fazer dança quando eu tinha uns 6 aninhos mais ou menos. Eu comecei fazendo balé, depois eu mudei pro jazz, depois fiz jazz e hip hop, e assim foi indo. E quando eu tava na 7ª série, eu tinha uns 12 anos mais ou menos, eu machuquei meu ombro muito sério, porque eu tenho frouxidão ligamentar, o que meio que faz com que os meus ligamentos não segurem meus ossos, tipo, no lugar, assim. Então, eu sempre acabo deslocando alguma parte do meu corpo. E bem nessa época, que é a época da puberdade, essa situação ela se agrava muito, ela se torna bem complicada, assim. Então, eu machuquei meu ombro e meu ombro deslocava várias vezes por dia. Durante muito tempo foi assim. Eu deixei de ir pra escola, eu larguei todas as atividades que eu fazia, que não eram poucas. Eu fazia aula de violão, fazia aula de piano, aula de artes fora, né, da escola, fazia vários esportes, dança, e assim eu ia. Eu era muito ativa. E com essa lesão do ombro, eu acabei tendo que parar tudo, ficar só na cama, ia pouco pra aula, faltava muito na aula. Precisava de ajuda pra escrever, porque foi no braço direito. E nisso eu descobri que eu também sou ambidestra, porque quando eu era criança minha mãe resolveu me fazer destra em vez de canhota. Então eu sou canhota de nascimento e destra de aprendizado, né? E assim eu fui por muito tempo. Eu fazia fisioterapia, fiz fisioterapia por 6 anos. E eu realmente não conseguia ter um fortalecimento efetivo da minha musculatura com a fisioterapia. E o que eu realmente precisava era um fortalecimento pesado da musculatura, principalmente do que era meu foco, né, que era o meu ombro, que era o que estava dando mais problema. Eu cheguei a ir para hospitais fora de Joinville para tentar ver uma solução. Eu tinha indicação de cirurgia, mas era uma cirurgia que, no meu caso, não ia ser tão boa quanto uma cirurgia normal de ruptura de ligamento por trauma, por exemplo. Porque meu ligamento estava ali, ele não estava rompido, ele só é muito elástico. E também por isso que eu tenho muita flexibilidade, como quem me acompanha no Instagram consegue ver nas fotos. E daí, quando comecei o terceirão, logo no comecinho do ano, abriu um estúdio bem na frente da minha casa. E o meu ombro já estava um pouco melhor naquela época, eu lembro, mas ele ainda deslocava bastante, me incomodava, eu sentia muita dor, não podia me apoiar, não podia pegar peso, e assim era. Aí abriu esse estúdio na frente da minha casa e eu vi as modalidades que tinha ali, que na época era polidense, ritmos, que é uma dança, né, e circo. Eu não lembro exatamente quais eram na época, porque faz bastante tempo já. E eu lembro que quando eu tava construindo, eu falava pra minha mãe: ai mãe, tomara que seja uma academia de dança, que tenha dança pra eu poder fazer, pelo menos pra tentar fazer, pra tentar sair, tipo, começar a voltar às atividades. Porque na época eu fazia fisioterapia, eu cheguei a fazer fisioterapia 5 vezes na semana. Eu acho que fisioterapia, sinto muito, mas é chatinho, né? Todo mundo sabe que ficar fazendo aqueles exercícios assim, é chatinho. E daí quando abriu, foi muito bom. Porque daí a minha mãe foi lá e conversou com a Sabrina, que é a dona, e ela falou: não, a gente pode tentar, ela pode tentar, é bom que ela vai começar a fazer um reforço muscular, tudo isso falando sobre o poli, né? E a gente vai graduar no ritmo dela, a gente vê como é que o ombro dela se comporta e tal. E daí, desde que eu comecei a fazer poli, meu ombro nunca mais deslocou. 1 ano, 2 anos depois do poli, de começar a fazer poli, eu recebi alta da fisioterapia com o quesito de não largar o poli. Então, o principal motivo, assim, de eu ter entrado pro poli foi tentar fazer um reforço muscular,
que aconteceu perfeitamente. Hoje eu sou muito forte mesmo. É absurda a diferença. E eu saí da indicação da cirurgia, eu não preciso mais fazer uma cirurgia. E por isso, sim, eu sou super apaixonada por esse esporte. Além de tudo isso, ele melhora a tua autoestima, nossa, absurdamente, assim. No começo, porque você tem que usar top short, não por questão de vulgar. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Que a gente usa top short não por uma questão de vulgar, mas porque a gente trava a barra na nossa pele. Então, se eu quero travar a barra aqui, eu preciso estar com a de top, porque senão eu não vou conseguir travar ela e vai escorregar. Então, eu preciso da minha pele aparecendo pra poder travar na barra. Por isso que a gente acaba usando pouca roupa. Mas é um esporte, assim, super difícil, ele é puxado, tem que gostar mesmo, porque se tu gosta mais ou menos, tu não continua na aula, porque tu fica roxa, dói, fica dolorida, faz muita força, mas assim, quando tu se apaixona, simplesmente não consegue mais largar, não consegue. E como é que funciona a aula, assim, mais ou menos, pra vocês entenderem? No início a gente faz um aquecimento, que a gente faz alongamentos, abdominais, agachamentos, essas coisas normais de aquecimentos de academia mesmo. A gente corre às vezes, pula, faz de tudo. E daí depois a gente faz mais um aquecimento na barra, que normalmente são abdominais ou algum exercício, dependendo do nível que tu tá na aula. Pode fazer splits, que são as inversões com a perna aberta várias vezes e tal. Cada aula é de um jeito diferente. E depois a gente parte para os movimentos, né? A gente não faz é muito difícil a gente fazer coreografias durante a aula. São em momentos específicos, assim, que a gente faz coreografias durante a aula. Normalmente a gente faz um movimento, a professora mostra e a gente repete com a ajuda dela, ou sem, dependendo se tu tá confortável com a figura ou não. E aí tu monta a figura e depois tu desfaz. E às vezes elas passam uma sequência de várias figuras, que uma se conecta na outra, né? E que daí isso também dá a base pra fazer uma coreografia. Se eu já me apresentei no Poli, sim. Eu já me apresentei, eu acho que umas 3 ou 4 vezes, eu não tenho certeza. 4 vezes, eu acho. E se eu pretendo me apresentar ainda, eu não sei. Sozinha, provavelmente não. Se for, vai ser em dupla, que é muito mais legal. Eu adoro fazer coisas em dupla no Poli. Agora eu vou falar só rapidinho do circo, porque o circo eu comecei faz bem pouco tempo, eu comecei no ano passado. Mas como eu já sou bem forte, eu acabei pulando os níveis, assim, por causa do Poli, né? E eu lembro de ter dito quando eu comecei a fazer Poli que eu jamais ia fazer circo, porque era muito difícil, muito difícil. E realmente eu acho bem mais difícil que o Poli, a parte do tecido principalmente. Mas eu tô amando ultimamente, eu tô crescendo muito no Poli fazendo circo, porque tá aumentando muito a minha força. E nossa, no circo não tem muito o que falar, porque o que eu queria falar mesmo era a minha história com o Poli. E nossa, o mais legal de tudo é ver a evolução dos movimentos. Eu vou ver se eu consigo deixar umas fotinhos aqui pra vocês, mostrando a minha primeira foto com aquele movimento e a minha foto mais recente. Tem uns que é uma diferença absurda, a evolução de flexibilidade, de força, de tudo. É incrível. Se você nunca tentou ou nunca se interessou por saber mais sobre o Poli, pesquisa no YouTube, tem muito vídeo legal. Se você pesquisar campeonatos de Poli ou Poli artístico, tem muita coisa linda, muita coisa assim super teatral, muito legal, que sai desse estigma do Poli, né, que é de sensualidade, de strippers e tal. Hoje em dia não tem mais nada a ver com isso. Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo, pra muita gente que se interessa também pesquisar um pouco mais e também para algumas pessoas conhecerem a minha história com o Poli, que tem muita gente que me julga por causa do Poli, mas tudo bem, não tem problema, eu acho que com o tempo a cabeça das pessoas vai se abrindo, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu conto um pouquinho mais sobre a minha história com o Poli e com o circo. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar um comentário. Se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa assim, eu vou ter super prazer de te responder.